E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 10 e 11 de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente está fazendo 132 dias desde que a gente começou o nosso plano de ler a Bíblia inteirinha nesse ano de 2023. Se você já participa conosco, eu glorifico a Deus pela sua vida, que Ele continue te abençoando na graça e sabedoria e continue firme no propósito. Deixe seu like também. Mas se você não participa e quer participar junto com a gente, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e, enfim, quando chegar as notificações você abre ela e o vídeo tá aí. Todo dia eu mando o vídeo, você abre a notificação, abre o vídeo e lê junto com a gente, tá bom? Pois então a gente vai começar, a gente vai orar aqui para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje, certo? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar lendo mais uma vez a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor vai abençoar a leitura, que ela venha a ser muito clara, que a gente venha entender direitinho. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então vamos lá. O capítulo 10 de Atos tem um título assim: Cornélio manda chamar Pedro. Versículo 1 do capítulo 10. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regime italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 9, que tem um título assim: Pedro visita Cornélio. Versículo 9 do capítulo 10. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro saiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vai encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto, temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro o levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre no lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto,
Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: 4 dias atrás, eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Pronto, agora a gente vai para o versículo 34, que tem um título assim: Os gentios ouvem as boas novas. Versículo 34 do capítulo 10. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão, para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de sua morte. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 43, o antigo título aí, né? O Pedro pregando aí para o papagaio de Cornélio. Agora a gente vai para o versículo 44, que tem um título assim: Os gentios recebem o Espírito Santo. Versículo 44 do capítulo 10. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 48, capítulo 10 de Atos. E agora a gente vai para o capítulo 11, que tem o título assim: A explicação de Pedro. Versículo 1 do capítulo 11. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: Eu estava na cidade de Jope e enquanto orava, num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda a espécie de animais, domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa, onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos.
Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 19, que tem um título assim: A igreja em Antioquia da Síria. Versículo 19 do capítulo 11. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene, até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito Santo que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 30, o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, como sempre, é um enorme prazer estar aqui lendo a palavra do Senhor com vocês. Como sempre, que o Senhor vai continuar abençoando, dando graça e sabedoria, e que em nome de Jesus, essa palavra venha ser guardada em nossos corações, que a gente venha abrir ela, que a gente venha orar, para que o nosso coração venha ser aberto e ela venha entrar, fazer morada aqui dentro, para valer mesmo, tá certo? É isso aí. Então, desde já me despeço de vocês, que a gente se veja amanhã, se assim o Senhor permitir. Tchau, valeu e a paz do Senhor.